Quero convidá-los a fazer uma reflexão nesta manhã sobre os efeitos do pecado na família da aliança, a família que Deus criou. Capítulo 3 de Gênesis, versículos 8 ao 13. Esse texto ele fala dos primeiros efeitos imediatos após a queda. O que aconteceu com a família que o Senhor criou para a sua própria glória. O texto diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pela viração do dia, esconderam-se depressa do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Estava nu. Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que tu me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Feche seus olhos mais uma vez. O nosso pecado, a nossa pequenez. E Pai, nós agora acabamos de ler a Tua palavra. Foi exposta a Tua palavra da forma como o Senhor nos deu. Agora rogamos mais uma vez, fala ao nosso coração. Capacita-nos, Pai, para aprender toda ela. Em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos falando lá na sede sobre a família da aliança. E aí perguntamos o que é família, né? Quando perguntamos ao Google, né, o que é família, o Google vai nos dar essa definição aqui. Ó. Vou passar para mim os slides, por favor, querido. Está passando ali? Por gentileza. Passa o primeiro slide. Tem uma definiçãozinha do Google, tá? Essa resposta que ele dará, se você fizer essa pergunta para ele. A família é a base fundamental da sociedade, definida como um grupo de pessoas unidas por laços biológicos, afetivos ou legais. Mais do que morar juntos, sua essência está no cuidado mútuo, na partilha de valores e no amor condicional. Já pensamos em alguns exemplos de família? Logo nos vem à cabeça aquelas famílias que aprendemos a gostar muito quando crianças, né? Por exemplo, os Simpsons. Aprendemos a ver essa família, os Simpsons, os Jetsons, os Flintstones. São famílias que nós conhecemos desde criança. Aqui no Brasil, nós temos o grande exemplo da Grande Família, que pretende ser aquela família modelo, né, para o povo brasileiro. E a música que inicia, a série já começa, né? Já dá o tom do que será. Essa família é muito unida e também muito oriçada. Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. O que essas famílias têm em comum? Todas essas famílias que eu acabei de citar, o que elas têm em comum? Conflitos. Muitos conflitos. Muita confusão. Muitas brigas. Muita traição. Muita inveja. E por que é assim? Como igreja, nós somos ensinados que, conforme Gênesis, que a família é um projeto de Deus. A família é um projeto feito pelo próprio Deus e, como todos os projetos de Deus, avaliado pelo próprio Deus, é bom. Sim, a família é um projeto de Deus e, na avaliação do próprio Criador, era um projeto bom. Mas o pecado aconteceu no seio da família. Dinâmica da família, a família da aliança, que foi criada para a comunhão, que foi criada para compartilhar o amor, compartilhado para compartilhar valores, bons valores. É amor incondicional, agora vive medo, essa família agora vive fuga, essa família agora vive acusação, como nos exemplos de famílias que nós acabamos de citar. Famílias disfuncionais
que nós, claro, aprendemos a ver como famílias funcionais, famílias disfuncionais. A primeira tragédia da humanidade não aconteceu num campo de batalha. A primeira tragédia da humanidade não aconteceu na cidade, não aconteceu no palácio. A primeira tragédia aconteceu dentro de um lar, na família. O pecado entrou na família. E quando o pecado entrou na família, olha só, a paz virou medo, aquela comunhão virou esconderijo, a transparência virou vergonha, o amor virou acusação. Gênesis 3, ele não relata apenas a queda do homem. Gênesis 3 relata a queda da família. A queda da família. O Dr. Millard Erickson, pastor, teólogo batista, ele observa que... Você pode passar, por favor? Por gentileza. Ele observa que o pecado, ele não deve ser entendido como um ato isolado, mas como uma corrupção que afeta toda a natureza humana. O homem não apenas pecou, o homem tornou-se inclinado ao afastamento de Deus. E Gênesis 3 nos mostra exatamente isso. Imediatamente após o pecado, imediatamente após a queda, o homem ele passa agora a fugir da presença de Deus. E embora a queda tenha sido apenas de Adão, toda a sua posteridade, todo o seu trabalho, toda a sua obra, todo o seu contexto social, tudo foi arruinado. Inclusive, o nosso texto ele revela a família. E nós, para isso, para continuarmos, precisamos fazer uma contextualização. No capítulo 2 de Gênesis, nós somos ensinados que o casamento foi instituído por Deus. Por quê? Para que o homem não ficasse só. Para que o homem não ficasse só. Ou seja, Deus instituiu o casamento. Lemos também que a família nasceu sob as bênçãos do Criador. Quando ele cria a família, o que ele diz para ela? Crescer e multiplicar. Também nós lemos que havia perfeita comunhão entre o homem e o seu Criador. Porque o Criador vinha ter com o homem todos os dias, na viração dos dias. Correto? Mas no capítulo 3, nós vemos essa dinâmica mudar. Há uma mudança de cenário aqui. A serpente, ela distorce a palavra do bom Deus. Satanás, astuto como sempre, ele vai usar não outra arma, senão distorcer a própria palavra de Deus. É como ele sempre vem fazendo. Ele distorce a própria palavra do Criador. Eva, então, é enganada. A mulher se deixa levar pelo seu coração. Ela deixa que o seu coração fosse contaminado pelo seu próprio ego. Perceba as palavras que são citadas aqui. É agradável ao paladar, atraente aos olhos, desejável para ter conhecimento. A palavra mais cruel que existe aqui. E sereis como Deus. Sereis como Deus. A mulher se deixa enganar. E Adão? O que Adão faz? Adão se omite. O varão do lar, aquele que é o pastor, que deve cuidar da sua família, ele não exorta a sua esposa. Ele prefere calar-se e anuir a queda. Ele come do fruto junto com ela. Ambos desobedecem. Ambos comem do fruto. Mas o peso maior dessa culpa está sobre os ombros daquele que deveria ser o cuidador da família. O pastor da família. Adão. Agora o texto nos mostra os efeitos imediatos da queda. A família foi corrompida totalmente. Ela é corrompida em seus afetos, ela é corrompida em seus relacionamentos, ela é corrompida em seus atributos, ela é corrompida em seus desejos. O pecado introduziu a culpa na família, e a culpa produziu medo, a culpa produziu vergonha, a culpa produziu acusação. O pecado não apenas separa o homem de Deus, mas também passa a desintegrar os relacionamentos familiares.
Mas a boa notícia em tudo isso é que Deus vem em socorro da família. Deus vem ao encontro da família caída com graça. Por isso que o tema da nossa reflexão nessa manhã é a culpa dentro da família. Nós vamos analisar 3 movimentos de culpa dentro desse texto, nesta família caída, para depois nós vermos a graça de Deus atuando poderosamente na restauração do seu maior projeto. E o primeiro desses movimentos é que a culpa faz a família se esconder de Deus. Os versículos 8 ao 10, se você acompanhar, vai dizer o seguinte: 8 e 10. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E aí a resposta dele: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava à noite tive medo e me escondi. Eles esconderam-se da presença do Senhor Deus. A primeira reação do homem caído não é o arrependimento. Não é o reconhecer o seu pecado e se prostrar diante de Deus e pedir perdão. A primeira reação do homem é verdadeiramente a fuga. O homem foge da presença de Deus. A presença que antes era motivo de alegria, a presença que antes era motivo de conforto, refúgio, agora produz medo no seio da família. O texto diz que, ao ouvir a voz do Senhor Deus, a palavra hebraica aqui, kol, ela é usada para falar a voz de Deus, ela pode significar voz, som, ruído. Ao ouvir o ruído de Deus andando, ao ouvir o som dos passos do Senhor andando no jardim, o homem se esconde. Essa voz, ou esse ruído, esse som do Senhor, era como um som de conforto. Era como a voz da mãe para um recém-nascido, que traz conforto, que traz refúgio, que traz segurança. Ele se acalma ao ouvir a voz da mãe, ou como aqueles ruídos brancos. Já ouviram falar dos ruídos brancos para os bebês recém-nascidos? Né? Que se assemelham àqueles ruídos lá de dentro da bolsa gestacional, que faz com que eles se sintam confortáveis, em segurança. Pois então, essa voz, esse ruído, ele era como esse som para os recém-nascidos, que fazia com que eles se sentissem confortáveis, como se estivessem na segurança da barriga da mãe. No entanto, agora, essa voz, esse ruído, esse som, é um som de terror. Ele não traz mais segurança, ele não traz mais conforto, ele não significa mais refúgio, ele significa agora terror. O pecado muda completamente a relação do homem com Deus. O pecado o arranca daquela segurança, do conforto, dos braços do Criador e o lança no completo caos. Uma outra coisa interessante nesse texto. O texto diz que pela viração do dia. A palavra traduzida aqui, pela viração dos dias, refere-se ao vento, à brisa, ao sopro. Era o momento que Deus vinha ter com o homem. E Calvino, muito inteligentemente, lendo esse texto, ele diz que talvez Deus tenha vindo ao amanhecer, depois de uma noite inteira de vergonha e ocultação. Isso me faz lembrar o Salmo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A ideia aqui é forte. O homem, ele tenta permanecer escondido, porque ele está com vergonha, ele está com medo. Mas Deus vem ao seu encontro. Mas esse encontro, que poeticamente deveria ser aquele encontro para trazer refúgio, daquele choro que dura uma noite, e aquela alegria que vem pela manhã, é o contrário. É terror, é fuga, é medo. O pecado produz alienação espiritual. Ele se esconde entre as árvores. O homem tenta usar a própria criação para fugir do Criador. Isso revela o absurdo do coração caído. Lemos aqui hoje que mesmo que nos escondêssemos entre as trevas, ainda assim, lá o Senhor nos veria. Não há como se esconder do Criador.
Millard Erickson afirma que o pecado produz uma ruptura fundamental no relacionamento do homem com Deus. E essa culpa gerada pelo pecado, ela gera evasão. Essa culpa gera resistência. Essa culpa gera medo da santidade divina. O homem passa a enxergar Deus não mais como um refúgio, mas agora como uma ameaça à sua própria vida, à sua própria existência. A culpa faz a família se esconder de Deus. John Piper, comentando esse texto, ele diz que o pecado é o suicídio da alma em busca de felicidade longe de Deus. Provavelmente Adão e Eva acreditaram realmente que encontrariam plenitude fora da vontade divina, mas eles encontraram vergonha, eles encontraram medo, por isso eles se esconderam. Por isso a primeira coisa que o pecado faz é fazer com que a família se esconda de Deus. Queridos, existem famílias hoje vivendo escondidas de Deus. Lares hoje onde há religião, mas não há quebrantamento. Lares hoje onde há aparência, mas não há comunhão. Lares hoje onde há rotina, mas não há a presença de Deus. Existem famílias hoje que estão escondidas atrás do orgulho. Famílias hoje escondidas atrás da religiosidade. Famílias hoje escondidas atrás do ativismo religioso, das redes sociais. Famílias hoje escondidas atrás de máscaras emocionais. O pecado faz o homem aquele de quem ele mais precisa. De Deus. Um segundo movimento de culpa. A culpa faz a família viver dominada pelo medo e a vergonha. Versículos 10 e 11. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Tive medo. Essa foi a resposta do homem. E imediatamente a pergunta de Deus. Tive medo. Aqui aparece a primeira menção de medo na Bíblia. Isso porque, antes da queda, tudo era harmonioso. Tudo era seguro. Tudo era perfeito. E essa é a avaliação do próprio Criador. Não é a minha avaliação. Não é a avaliação de teólogo algum. O próprio Criador, ao fazer todas as coisas, ele viu que era bom. Tudo estava em harmonia. Tudo estava na perfeição da criação. Contudo, o pecado rompeu com essa dinâmica. O pecado fez o homem agora conhecer o medo. E o medo nasce da culpa. Antes não havia medo. Antes não havia vergonha. Antes não havia barreiras. Agora, depois da queda, Adão teme. Ele teme o seu Criador. Eva se esconde, porque ela sabe que ela cometeu um erro. Ela pecou. Ambos sentem vergonha. O pecado, que agora foi introduzido no seio da família, ele destrói essa segurança espiritual que o homem tinha para com Deus. Dr. Erickson, ele destaca que a culpa não é apenas sentimento psicológico. É a consequência objetiva da quebra da sua relação com Deus. O homem sabe que ele está culpado diante do Criador. Ele sabe que ele cometeu um crime. Ele sabe que ele cometeu um pecado. Ele desobedeceu. E a sua consciência está pesada. Ela o está acusando. Você pecou. Você pecou. Você pecou. A consciência do homem agora o acusa. Você está nu diante do seu Criador. Ele vê as suas vergonhas. Não adianta você se esconder por detrás das árvores ou na caverna mais escura. Você está nu diante do seu Criador. Você pecou. A nudez aqui, ela é símbolo da condição caída do homem. Perceba que quando Adão é inquirido, a responder ele diz: eu me escondi, eu tive medo porque eu estava nu. Porque eu estava nu. A nudez aqui, ela não é meramente física. Não é a ausência de roupas.
A nudez aqui, ela representa exposição moral. O homem agora estava nu diante de Deus, porque a sua moral estava caída, quebrada. O homem agora estava nu diante de Deus, porque ele cometeu aquilo que ele não deveria cometer. Ele pecou contra o seu Deus. Ele desobedeceu. Ele não tinha como responder ao Criador. Lembram que havia uma aliança? Não coma do fruto e viverás. Agora o homem estava morto diante de Deus. A nudez aqui, ela representa vulnerabilidade espiritual. O homem não tinha mais como negociar com Deus. Ele quebrou o pacto, ele quebrou a aliança. A nudez aqui representa a vergonha interior. O homem sabe, ele percebe a sua miséria. Aqui nós temos o sintoma versus causa. Adão, ele fala da sua nudez, mas Deus vai direto à raiz. Comeste da árvore? O homem tenta esconder as suas vergonhas atrás do sintoma. E isso continua a acontecer hoje. Pessoas tentando tratar ansiedade, vazio, desordem emocional, colapso familiar, sem tratar a raiz espiritual do problema, o pecado. O homem tenta se esconder atrás do sintoma, mas não quer tratar a raiz do problema, o pecado. O reverendo Augusto Nicodemos, ele diz que desde o Éden o ser humano tenta fugir da responsabilidade moral diante de Deus. Steven Lawson, outro grande teólogo americano, ele diz que o pecado sempre procura um esconderijo. Quando o homem caiu, a vergonha entrou, e o medo entrou, e a culpa entrou com ele. E o que isso fala para nós? Isso nos diz que famílias adoecem quando escondem pecados não tratados. O pecado oculto, ele esfria relacionamentos. O pecado oculto destrói a intimidade. O pecado oculto rouba a paz no lar. O pecado oculto produz medo constante. Relacionamentos esfriam quando cônjuges não conseguem conversar uns com os outros. Confiança um no outro. Relacionamentos se esfriam quando a intimidade é destruída. Quando não há mais confiança. Quando a paz do lar começa a desaparecer. Quando o pecado cometido produz medo constante de ser descoberto. Isso vai sendo destruído. O pecado vai destruindo a família. Como cupins que trabalham escondidos. Viram? Você não vê o cupim. Aliás, você não vê nem a madeira sendo destruída. Por fora ela está perfeita. Parece intacta. Mas por dentro ela está totalmente comprometida. Assim é a culpa dentro do lar. Portanto, segundo movimento de culpa é o medo e a vergonha. A culpa pelo pecado produz medo e vergonha na família. Terceiro movimento de culpa. A culpa faz a família transferir a responsabilidade. Versículos 12 e 13. Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? E respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A mulher que tu me deste. Pecado agora, nós podemos ver, percebemos nessa palavra, nessa frase, destrói relacionamentos horizontais. Aquela comunhão se transformou agora em acusação. Você quer ver? Em Gênesis 2,
quando nos diz que Deus olha para todos os animais selváticos e ele olha para o homem e ele vê que não há um semelhante ao homem. Ele cria, ele faz com que Adão durma, Adão pega num sono profundo e dos ossos de Adão ele cria alguém semelhante, uma auxiliar, alguém que seja com sorte, igual a Adão. E quando Adão vê essa mulher, aquela mulher linda, maravilhosa na sua frente, diferente de todos os outros animais, ele enche-se de amor, né? E esse amor faz com que ele poetize. Ele olha para ela e ele diz: oh, essa coisa linda, maravilhosa, é osso dos meus ossos, né? Carne da minha carne. É assim que ele se refere à sua esposa. Agora, contudo, ele olha para ela e diz: olha, esta mulher que tu me deste, a culpa é dela. A culpa aqui transformou aquele ritmo poético, aquele amor, aquela alegria em acusação. Foi esta mulher que tu me deste. A culpa é dela. Companheiros agora se tornam acusadores. E Adão não para por aí. Adão acusa Eva, mas também indiretamente Adão está acusando a Deus. Isto é, ele tenta fugir da sua responsabilidade moral. Perceba a profundidade da queda. Adão, ele olha para a mulher e ele diz: a culpa é dela, mas indiretamente, implicitamente, Adão está apontando para o próprio Deus. Foi a mulher que tu me destes. Foi ela quem fez. E foi porque tu me destes que eu caí. Adão, ao transferir a culpa para a mulher, ele não somente a acusa daquilo que ele deveria assumir, a sua culpa, mas ele também indiretamente murmura contra Deus. Como se o Senhor Deus fosse o responsável direto pela sua queda. João Calvino, comentando esse texto, ele diz que o homem caído prefere justificar-se a confessar-se. E ele chama isso de grosseira blasfêmia. Grosseira blasfêmia. O homem está blasfemando contra o seu Criador. A culpa é tua. Foi a mulher que tu me destes. O homem caído aqui não quer assumir a sua responsabilidade. John MacArthur diz que a marca do pecador é a tentativa de evitar a responsabilidade pessoal. Dr. Erickson afirma que o pecado corrompe toda a personalidade humana. Totalmente, completamente. Ele corrompe a mente, ele corrompe a vontade, ele corrompe os afetos, os relacionamentos. Por isso, o homem agora passa a justificar-se continuamente. E Eva faz o mesmo. Eva, demonstrando a característica maléfica da corrupção do pecado, diz: olha, foi a serpente que me enganou. E ela não está totalmente errada. De fato, ela foi enganada. Mas Deus continua tratando Eva como responsável moral pela sua queda. O texto nos ensina que a influência externa não remove a responsabilidade pessoal. O homem pecou e ele é moralmente responsável por seu pecado. E sabe como isso afeta as famílias? Famílias adoecem quando ninguém assume a responsabilidade pelos seus erros. O pecado produz transferência de culpa em vez de arrependimento. Famílias entram em colapso quando ninguém consegue pedir perdão. Quando o cônjuge não consegue olhar para a sua esposa, para o seu esposo e dizer: eu errei. Famílias entram em colapso quando todos têm uma desculpa. Quando não conseguem assumir os seus erros. Quando todos se defendem. Eu só fiz isso porque você fez aquilo. Eu só fiz isso porque aconteceu aquilo outro. Famílias adoecem quando ninguém assume culpa.
pelos seus próprios erros. Casamentos morrem no tribunal das acusações. Portanto, a primeira consequência do pecado dentro do lar foi o fim da confissão, da cultura de confissão e o nascimento da cultura da culpa. Um ato no Éden afetou o casamento, afetou os filhos, afetou toda a humanidade. Um ato. O pecado rompeu a comunhão da família, da aliança. Mas nem tudo é ruim aqui. Deus, ele vem ao encontro do homem com graça. Versículo 9. Nós vemos a culpa sendo alcançada pela graça. E Deus chamou Deus, Senhor Deus, ao homem e lhe perguntou: onde estás? A graça de Deus continua buscando a família caída. A pergunta aqui é: onde estás? Talvez essa seja uma das perguntas mais cheias de graça na Bíblia. Essa pergunta não revela um desconhecimento da parte de Deus. Muito pelo contrário. Deus, ele sabe de todas as coisas. Lemos no Salmo 139 que até a escuridão mais profunda, até a treva mais profunda se torna luz diante de Deus. Nada fica escondido diante dos olhos de Deus. Então essa pergunta, ela não revela desconhecimento da parte de Deus. Ele sabe exatamente onde o homem está. Essa pergunta revela misericórdia. Essa pergunta é uma chance que Deus está dando para o homem de reconhecer o seu pecado. Onde estás, Adão? Em que lugar você está agora, Adão? O que você está fazendo, Adão? Essa é aquela pergunta do pai que sabe que o filho pecou e ele pergunta: você fez isso? Aí o filho teimosamente ele diz: não, eu não fiz. Você tem certeza? Eu vou te dar uma chance para você me dizer: foi você que fez isso, filho? É esse tipo de pergunta que o Senhor está fazendo a Adão. Onde estás, Adão? É Deus demonstrando misericórdia. Essa não é a pergunta de um Deus desinformado, mas de um Pai santo chamando o pecador ao arrependimento. E perceba que aqui é Deus quem toma a iniciativa. Aliás, desde o começo, desde o jardim, Deus é quem toma a iniciativa. Não é o homem que vai atrás de Deus pedindo perdão. É Deus quem vai atrás do homem. Na verdade, o homem se esconde atrás das árvores. Deus toma a iniciativa. O homem não procura Deus. É Deus quem procura o homem. E isso é graça pactual. Isso faz parte da aliança. Mesmo estando em rebelião, mesmo depois da rebelião, Deus vem, Deus chama, Deus confronta, Deus busca a restauração do homem caído. Deus quer restaurar a família, Deus quer restaurar os relacionamentos, Deus quer restaurar o homem. Para usar uma expressão muito conhecida pelo reverendo Hernanes, ele diz que Deus age como médico da alma. João Calvino também usou essa expressão. Ele diz que Deus age mais como médico do que como juiz. Ele expõe a ferida para curar. Ou seja, Deus ele não veio para julgar o homem. Deus veio como médico. Ele quer expor a ferida. Ele quer curar. Ele quer restaurar. Ele quer mudar aquilo que foi quebrado. Porque Deus ama o seu projeto. Ele diz que o projeto é bom. Ele fez a família e ele olhou tudo aquilo e disse: é bom. Ele quer restaurar. A pergunta que Deus faz aqui, ela não visa desinformação, não. Pois Deus ele não é pego de surpresa. Deus não olha lá o homem caído e ele pensa: oh, e agora? O que eu faço? Não. Deus sabe de todas as coisas. Deus ele quer restaurar. A pergunta de Deus aqui visa arrependimento. E queridos, a restauração ela começa quando o orgulho termina.
Quando aquele coração orgulhoso, arrogante, entende que ele pecou contra Deus. E ele entende que o seu pecado, mais do que corromper o seu relacionamento com seu cônjuge, com seus filhos, está ofendendo a Deus. A restauração começa quando as desculpas cessam. Quando a gente para de culpar a esposa, o esposo, os filhos. A gente para de olhar para eles e fazer deles o nosso bode expiatório. Quando a gente para de fazer deles desculpa para a nossa queda, para a nossa arrogância. A restauração do lar começa quando a confissão aparece. Quando nós somos capazes de olhar nos olhos do nosso cônjuge e dizer: olha só, eu errei. Eu pequei. Eu sei que eu fiz errado. Me perdoa. A restauração começa quando a graça é buscada. Eu quero melhorar. Eu não quero mais fazer desse jeito. Mas me dá mais uma chance. A culpa fez a família fugir de Deus. Mas a graça de Deus fez o homem vir. Fez Deus vir ao encontro da família. A nossa culpa afasta. Mas a graça dele é maior do que a nossa culpa. E faz com que Deus venha ao encontro da família. Para nós concluirmos aqui, Gênesis 3, então, é a história de toda a família humana. É a minha história. É a sua história. É a nossa história. Todos nós já nos escondemos. Todos nós já culpamos uns aos outros. Todos nós já fugimos da presença de Deus. E olha, todos nós, com certeza, cada um de nós transferiu a nossa culpa para o nosso próximo. Já fizemos isso. Mas existe esperança. No Éden, Adão se esconde entre as árvores. No Evangelho, Cristo é pendurado no madeiro. No Éden, o homem busca se esconder e não aceitar a culpa. O primeiro Adão, ele foge da culpa. Mas o segundo Adão, ele assume a culpa pelo seu povo. O apóstolo Paulo, falando em Romanos, capítulo 5, versículos 12 e versículo 15, ele diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Versículo 15 ele diz: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais pela graça de Deus, e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Enquanto no jardim, o homem se escondeu atrás das árvores e não quis assumir a sua culpa, no Gólgota, o segundo Adão assumiu a culpa pelo seu povo. Jesus veio restaurar aquilo que o pecado destruiu. Jesus veio para reconciliar as famílias. Jesus veio para restaurar a comunhão entre elas e o seu Deus. Jesus veio para remover a culpa. Culpa que destrói, culpa que corrói. Jesus veio para trazer paz com Deus. A família só terá paz, de fato, entre os seus componentes, entre irmão com irmã, entre pai com filhos, filhos com pais, esposos com esposas, esposas com esposos, se tiver a paz com Deus. E foi o que Jesus veio fazer, trazer paz com Deus. E hoje Deus ainda pergunta: onde estás? Não porque Ele não saiba, mas porque Ele quer que nós reconheçamos a nossa culpa.
porque ele chama pecadores à graça. No jardim, um animalzinho foi morto. Um sangue foi derramado para que a culpa fosse sanada. Em outro jardim, o homem de fato assumiu a culpa pelos nossos pecados. E ele teve o seu corpo destruído. Ele teve o seu corpo derramado. Para que hoje nós pudéssemos viver em paz com Deus. Eu quero convidá-los para nesse momento nos lembrarmos disso. Para chamar os irmãos que vão nos auxiliar aqui.